Nos últimos meses, as praias de Angra dos Reis têm registrado a presença de pinguins, ocorrência que faz parte do ciclo migratório anual da espécie. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a bióloga Mariana Madalena de Souza, do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Boa tarde. A gente vai bater esse papo, né, para entender aí por que os pinguins estão aparecendo, né, aqui em Angra, né? Qual é? É episódico, né? É de tempos em tempos. Então a primeira pergunta que eu te faço é isso. É essa. É por que os pinguins estão aparecendo em Angra, tá? E dentro dessa pergunta, é episódico, é uma data que sempre eles aparecem, enfim, por que eles estão aparecendo e qual é a data que eles costumam aparecer? Tá, os pinguins de Magalhães, eles são originário da Argentina, da Patagônia, né, do Chile ali, e todo ano é migração, é comum eles virem aqui na época do inverno, eles fogem do inverno rigoroso lá da Patagônia, e aí eles vêm para cá, procuram umas correntes mais quentinhas, né, águas mais quentes, também vem atrás do cardume de sardinha, anchova. Então é comum, é normal, todo ano tem essa migração de pinguins. Eles migram aí, em Santa Catarina começa, Rio Grande do Sul começa a aparecer ali em torno de junho, e aí eles sobem até o Rio de Janeiro, né? Então é comum, extremamente comum esses animais estarem aqui nessa época do ano. Até setembro, a gente costuma ver aqui alguns indivíduos por aqui nadando por aqui. Amiga, então tá, então dito isso, né, que você acabou de dizer, que eles vêm da Patagônia, né, falou aí que vem até setembro mais ou menos, eles vêm fugindo do frio, né? Sim. Tá, agora quando eles já chegam aqui, né, o pinguim de Magalhães, é só o pinguim de Magalhães que vem ou tem outras espécies também? As baleias também, os grandes mamíferos, eles fazem essa migração bem na época do inverno também. Então a gente vê os pinípedes, né, focas, leões marinhos, lobos marinhos, as grandes baleias. Todo mundo migra nessa mesma temporada. A temporada de inverno é muito rica para ver esses animais. Essas espécies diferentes que a gente não costuma ver durante o ano, né, no verão, primavera, eles sempre estão no inverno. Aí quando eles chegam aqui, né, qual é o comportamento do pinguim de Magalhães? Agora você falou também das baleias, mas acho que é melhor a gente focar nos pinguins mesmo, né? Qual é o comportamento? Quando ele chega aqui, ele vai mais para Ilha Grande, ele vem para cá, para Angra Continental também? Tem alguma região específica de Angra que ele costuma vir, como por exemplo Ilha Grande, tá? E quando ele chega nessas regiões, qual é o comportamento desses pinguins? Eles adentram a areia, eles, por exemplo, eles podem até mesmo ir para a casa de alguns moradores. Enfim, qual o comportamento dos pinguins quando adentram Angra? Então, os pinguins, principalmente os juvenis, que aqui tem o peito branco, né, que é o que diferencia um do outro, do adulto e juvenil, o adulto tem um cinturão preto assim no peito, né? O juvenil tem o peito branco. Então, principalmente os juvenis, a primeira migração deles, eles ficam bem perdidos, eles sofrem, não tem muita experiência ainda na migração, então eles podem ser levados por outras correntes, eles se separam do bando, porque os pinguins, eles caçam, né? Eles convivem em bando, de 5 a 10 para mais. Então, um indivíduo sozinho, o juvenil, ele vai ter mais dificuldade. Chegando aqui, ele procura... Por que ele fica ali muito perto de lugares turísticos, né? Sempre o pessoal manda aqui acionar a gente que está ali em lugar turístico, né? Porque o pessoal joga ração na água, né? Então, tem muito peixe. O pinguim fica ali porque é uma oferta de alimento ali que ele, né, tá ali, ele já não sabe onde ele tá muito bem, não tem muito abrigo, pelo menos a comida, mais ou menos, ele vai conseguir, né? Só que também corre o risco de acidente com embarcação, né? Então não tem um lugar muito certo para ele estar, né? Para ele procurar. Sabe-se que esses pinguins que estão sozinhos é porque eles estão perdidos ali, eles estão tentando se virar, né? Então eles procuram um lugar que tem uma maior incidência de peixe para conseguir se alimentar, mas a maioria das vezes esse animal já está muito debilitado, já está magro, ingeriu lixo no meio do caminho, ingeriu alguma espécie de peixe que não é do habitat dele, né? Muitos, eles chegam no veterinário com um bagre na boca, né? Na parte ali da falange, traqueia, então com espinho atravessado, e é um animal super debilitado, né? Então, a gente encontra eles em qualquer lugar, né?
Sobre encalhar na areia, os pinguins, eles são ali da Patagônia, eles fazem ninho na terra, né? Então, eles são animais ali terrestres, né? Que eles se banham ali e fazem a migração no mar. E eles procuram areia, assim, para descansar. Então, se acaso vê algum pinguim tentando encalhar, tentando ir para a areia para manter a distância, né? Esse animal provavelmente ele está tentando descansar. Ele está querendo tomar o solzinho dele, ele está querendo ficar ali na areia, né? Então, não tem um lugar muito certo, né, para eles irem. Eles procuram ali tentar se virar, né? Amiga, você agora você falou mais ou menos o que eu vou te perguntar aqui, né? Mas agora eu vou perguntar novamente para dar uma ressaltada, né? Já que é um animal, digamos assim, exótico, né? Então a pergunta que eu faço é a seguinte: o que a pessoa deve fazer ao ver um pinguim, aonde quer que seja, aqui em Angra dos Reis? É um animal que chama muita atenção, né? Por isso que você falou, ele não faz muito parte da nossa fauna aqui, né? Só nessa época do inverno. Então, muitas vezes vai ser a primeira vez que a pessoa viu. Então, no primeiro momento é manter a calma, ver se o animal está precisando de ajuda, se ele está correndo algum risco. Porque muitos animais, eles ficam nadando, eles estão bem, eles estão conseguindo se alimentar, eles estão nadando, estão mantendo um comportamento normal, né? A gente não consegue interferir quando o animal está bem, né? Porque faz parte do ciclo dele, ele se perder do grupo, ele tentar se virar sozinho. De alguma forma vai acontecer alguma coisa com ele, tomara que ele consiga voltar, né, para a Argentina e no final, mais no final da época e do período, mas a gente não pode, assim, interferir no animal que está bem, né? Então, se o animal estiver debilitado, boiando de um jeito diferente, ou se ele estiver na areia machucado, aí sim chamar um resgate. A gente pede um vídeo, a gente pede foto, a localização, a gente orienta a pessoa a ficar com o animal até a gente chegar. Né? Se tiver cachorro, ficar ali com o animal, mas em nenhum momento colocar a mão, porque às vezes a pessoa não sabe manusear, só se for preciso mesmo a gente orienta como manusear. Então, manter o animal aquecido, se precisar colocar a mão, é manter o animal aquecido, nunca, em hipótese nenhuma, colocar o animal no gelo, ficar em contato com esse animal, né? A respiração muito perto, até a gente não sabe o que o animal tem, porque que ele está debilitado. Então, muitas vezes, o que você tem pode passar para um animal que já está mal. E ao contrário também, o animal pode passar algum vírus, alguma bactéria para você que não vai ser muito agradável, né? Então, a gente orienta que não, primeiramente, não coloque a mão, aguarde ali, tentar fazer a guarda do animal até a gente chegar, né? E principalmente aí manter o animal aquecido, né? Longe de pessoas, principalmente crianças, tem gente que quer pegar no colo para tirar foto, porque ele é muito fofinho, ele é maravilhoso. Mas tem que tomar esse cuidado, porque a gente não sabe o que o animal tem. E é isso, seguir a orientação da pessoa aí do resgate, né? Geralmente encalha numa praia que está muito movimentada, ou o animal está nadando num lugar que tem muita gente também, então sempre manter distância, tentar acalmar as pessoas mais emocionadas ali ao redor, chamar o guarda-vidas na praia, que esse pessoal também já está treinado a fazer isso, essa contenção aí de pessoas, né? Mas dependendo, cada caso é um caso também, né? Então, sempre tentar chamar a gente para orientar e pedir ajuda, né? Para tentar salvar aí o animal, o indivíduo. Então agora eu queria saber, esse projeto de vocês, eles atuam nesse resgate, até mesmo nesse trabalho de conscientização, né? Como é que vocês atuam dentro dessa realidade, desse viajar dos pinguins aí? Como é que vocês atuam? Então, o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, ele já espera nessa quantidade grande de pinguins, já tem um tempo determinado. Então, já tem o veterinário, o CRD já está esperando essa quantidade de pinguins. Época do ano tem uma época que é de outra ave, época que é de um mamífero, ou de tartarugas, que tem mais encalhes. Então, a gente está preparado para receber isso, né? E aí a gente faz, paralelo a isso, né? O projeto faz um trabalho de educação ambiental, né? A gente faz a divulgação do 0800, né? De resgate de animais, do 0800 999 5151. A gente trabalha divulgando esse 0800, tentando alcançar o máximo de pessoas. Não fazemos só divulgação nas praias, a gente faz divulgação
nos bairros mais afastados também, para tentar alcançar a maioria das pessoas. E educação ambiental nas escolas, a gente tenta conscientizar todo mundo, até passando no monitoramento das praias também, a gente tenta alcançar as pessoas que estão ali no momento, né? Até no momento do resgate, a gente faz ali explica o que está acontecendo, para onde o animal vai, né? Então, é desse jeito que a gente trabalha. Pô, espetacular, espetacular, Mariana. Agora, para a gente fechar, agora eu queria saber o seguinte: o que é esse projeto e como que ele ajuda na conservação da espécie? Então, o projeto de monitoramento de praias, ele é um projeto que é exigido pelo IBAMA, que a Petrobras faça esse projeto de monitoramento, faz parte de uma das etapas aí do licenciamento. Então, a Petrobras, ela precisa fazer esse projeto, né? E aí, esse Bacia de Santos leva o nome aqui da bacia aqui de petróleo, né? Então, dependendo da bacia, muda o nome do projeto, né? Bacia de Santos, Bacia de Campos. E aí esse projeto ele tem como objetivo resgatar os animais marinhos encalhados, para ver se esses animais marinhos encalhados estão sofrendo impacto da exploração do petróleo. Só que não são todos os animais marinhos. O IBAMA e a Petrobras reduziram um grupo, né? São tartarugas marinhas, mamíferos marinhos e as aves marinhas. Então, se algum desses animais desse grupo estiver encalhado na areia da praia, a gente faz o resgate, isso de animais vivos e mortos, né? Depende da espécie, se for rara para o trecho, cada espécie, cada indivíduo tem um procedimento para ser feito. Os mortos a gente faz o procedimento ali na praia. Se precisar, se for uma decomposição, como a morte recente, uma decomposição recente, o veterinário consegue fazer a necrópsia desse animal e descobrir do que esse animal veio a óbito, né? E se teve alguma coisa relacionada com a pergunta do projeto, né? Aí o animal vivo, ele vai para o veterinário, recebe um tratamento, né? Depois de restabelecido, ele já está pronto para soltura, né? Então, o nosso trabalho de ponta a ponta é o resgate, é o tratamento, o procedimento com esses animais mortos também, e os vivos a gente faz a soltura e a educação ambiental também. A gente faz o evento de soltura, a gente chama as pessoas, né? E o que é o PMP, né? Tem para somar, né, com essa conservação das espécies. A gente tem que pensar que antes de PMP não tinha esse trabalho de conservação. É lógico que tinha, assim, pessoas que levavam veterinários, né, tentavam fazer o seu melhor, mas hoje em dia e outros projetos também já existiam, né, antes de PMP. Então a gente tem que pensar que o PMP deu um boom a mais, já que é praticamente na costa do Brasil inteira que tem projetos de monitoramento de praias, e principalmente para esses animais do grupo da fauna-alvo, né? Então, os animais, eles têm tratamento e resgate garantido, né? Então, principalmente o pinguim, que antes vinha um boom, às vezes encalhava ali, não tinha atendimento, vinha a óbito muito rápido. Então, hoje a gente faz o que a gente pode fazer, o nosso melhor, para tentar que essa espécie seja restabelecida aqui, que o indivíduo, né, que chega debilitado aqui, que ele tenha um restabelecimento, um melhor tratamento, que venha a ser solto e consiga voltar para a casa dele. Tanto para todos os animais, mamíferos, tartarugas e aves. Pô, tá de parabéns, Mariana, muito bom. E dados de 3 anos, né, para mostrar essa diferença de boom que teve, né, que a gente teve. Então, em 2024, nós tivemos 182 resgates de pinguins. Dentre eles, 154 a gente resgatou já morto, o indivíduo já estava morto. Então, a gente fez um procedimento de fotos, biometrias, e os que estavam em decomposição moderada inicial foram para necrópsia. 28 vivos, dentre eles, apenas 25 morreram nesse tratamento e 3 foram soltos. E assim, é um número alarmante. Nossa, só isso. Porque eles chegam muito debilitados ao extremo, assim. Então, muito caquético, às vezes com uma doença que não tem cura, um passou para o outro. Então, 3 soltos, sim, e de comemorar. 2025, 109 resgates, 86 mortos e 23 vivos. A gente teve soltura de 2 indivíduos em 2025, 21 morreram em tratamento.
E aí, até hoje, dia 20/8, foram 45 resgates de pinguins, 33 mortos, 12 vivos e apenas um está vivo em tratamento. Eu acho que você elucidou tudo, foi assim sensacional. Esse projeto de vocês assim é muito legal, muito bacana, tá? E eu acho que é isso, né? Eu acho que esgotamos o assunto. Pô, te agradeço muito, tá, Mariana? Eu que agradeço. E já fica aqui o convite também para uma próxima aí, se você também souber de tiver alguma novidade, alguma coisa também que você acha interessante você falar pra gente aqui também, seria uma ótima também.